você pega uma Bíblia, se você fosse separar aí os 66 livros da Bíblia, você ia montar uma estante. Você está vendo um desenho dessa estante aí? Nós, pela graça de Deus, nós temos procurado estudar aí, capítulo por capítulo. Nós passamos pelos 12 profetas menores e pelos 4 maiores, aí, pelo quarteto fantástico. Nós estudamos, aprendemos muito livro por livro, entramos lá nos períodos históricos que eles estavam. Eu acredito que Deus falou muito comigo, falou muito com você, e eu acredito que Deus tenha trabalhado em nossa mente, nosso coração. E nós vamos dar sequência estudando o Novo Testamento. E um Novo Testamento, ou uma nova aliança, firmada em Jesus Cristo. E por falar em Novo Testamento, você sabe que, embora os evangelhos contem os fatos da vida de Jesus, eles não foram, teoricamente ali, os primeiros livros a serem escritos. Nós temos que entrar dentro do contexto histórico. Peraí, como assim? Os primeiros livros, você pode não acreditar, mas segundo pesquisa, foram as cartas. Alguém teve uma ideia de começar, peraí, deixa eu escrever uma carta para alguém que está lá na outra cidade, e começaram a escrever as cartas, e as cartas dando, orientando, colocando as coisas em ordem, tirando dúvidas. E durante o livro de Atos, quando você começa a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, ali você vê ali a deixa para as cartas sendo escritas, Então, de repente você, hoje, pensa assim, você quer ir para uma cidade, você quer ir lá na cidade e falar de Jesus Cristo para alguém, porque Jesus mudou a sua vida e você tem acompanhado, Jesus tem modificado, te orientado, e você está louco para compartilhar com um parente lá de uma outra cidade e você não tem oportunidade. Hoje é rápido, você pega aí o celular, manda uma mensagem, WhatsApp, não é isso? Mas você tem que voltar no tempo, meu amado, há 2000 anos atrás, é a carta, e alguém tinha que caminhar até lá, nadar, cavalo, caminhando, e é isso aí. E quando, pessoal, isso começou a ser escrito, meu amado, uns 30 anos depois, vamos ver, da morte de Cristo. Bom, deixa eu, então, se fosse possível colocar, assim, as cartas em ordem que elas foram escritas, não na ordem que elas aparecem na Bíblia, porque nós temos os 4 evangelhos, que aparecem ali, depois vem o livro de Atos, que os apóstolos fizeram depois da subida de Jesus Cristo, não é isso? Com a orientação que eles fizeram. Aí nós já estudamos isso, vimos lá no capítulo 2, Pentecoste, aí a história vem a dispersão, aí aparecem alguns personagens e a vida segue. E as cartas começam a ser escritas. Se nós fôssemos colocar uma ordem cronológica, uma pesquisa aí, você pode depois confirmar essa pesquisa. Olha, acredita-se que a primeira Tessalonicenses, depois a segunda Tessalonicenses, 1 Coríntios, Gálatas, 2 Coríntios, Romanos, Tito, Timóteo, Colossenses. Você pega as cartas, bagunça tudo e tenta lá pesquisar a ordem, o ano que elas foram escritas, está ali, ano 50, ano 51, ano 54, 61, e assim por diante, o Tiago 62, 1 Pedro, e aí é uma pesquisa aí, você pode ver que os evangelhos foram depois, Mateus, Marcos, Lucas, João, tem os anos que eles foram escritos, amados, e aí por fim Apocalipse. Então nós vamos estudar, aprender com essa nova aliança com o Novo Testamento. Estudamos já vários livros, vamos procurar estudar algumas cartas que nós não estudamos. Nós começaremos essa nova etapa agora pelo livro de Romanos. Cícero, você falou aqui, colocou as cartas em ordem lá. Romanos é a primeira, mas Romanos é a primeira que aparece lá depois de Atos. E é importante lá, o livro que tem mais capítulos, o pessoal segue essa ordem na hora de arrumar lá a Bíblia. Então, qual é a carta que tem mais capítulos? Romanos? Põe ela aqui primeiro. Foi feito assim. Mas eu acredito numa cristocidência. Por quê? E por que estudar Romanos primeiro, não é verdade? Hoje nós vamos fazer uma introdução e vamos, pela graça de Deus, tentar estudar o capítulo 1 juntos. E meu amado, Romanos, ele é considerado por muitos aí que estudam a carta, com letra maiúscula, a carta. Assim, e é uma carta das mais difíceis de estudar. Por quê?
ele vai abrir lá, o apóstolo Paulo, você vai ver que é o autor, né? Estou antecipando já, quem escreveu, o apóstolo Paulo. Meu amado, ele abre a gaveta, ele abre o dicionário, vai jogando experiência, ele não mede palavras, ele vai falando, e nós temos aí, pela graça de Deus, falar, pensar, refletir no que o Paulo estava escrevendo para os romanos. Não é para os romanos, também era para a cidade lá, para quem morava lá em Roma, para aquela igreja que estava lá, havia uma igreja lá em Roma. Bom, então, Romanos é considerada por muitos a carta magna, a carta das cartas. E essa carta, ou epístola, né, aos Romanos, ela é conhecida como Romanos. E é o 6º livro da Bíblia. Só você pegar lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, certo? E ela é a mais longa das cartas, ela aparece ali. E mais uma vez eu repito, ela é uma das mais importantes, legado teológico. Você vai entender como que Deus vai falar na tua vida, na minha vida. E você vai falar assim, só que nós temos que, ao ler essa carta de Romanos, não criar assim algo de juízo, não ser o juiz, ai desse, ai daquele, como fez Isaías lá no capítulo 5, lá, certo? Não, nós temos que ler, olha, nós precisamos colocar o joelho no chão e pedir a misericórdia de Deus, e pedir que o Espírito Santo de Deus ilumine essas pessoas, todos os nossos irmãos que estão aí dizendo que são. Bom, essa carta ela foi escrita aproximadamente 55 a 57 anos depois de Cristo. Ou seja, Cristo nasce, marco zero da história, isso foi decidido bem depois, mas marco zero, ele vive aproximadamente 33 anos, e aí, o apóstolo Paulo, no livro de Atos, quando ele se converte lá em capítulo 9, nós vamos estudar daqui a pouquinho, quando ele entra aí, ele começa a viajar, ele fica de geladeira um momento, né, ele é colocado de geladeira lá na cidade dele, e nós estudamos isso em Atos, aí depois até que o Barnabé passa por lá, vem cá, Paulo, vamos dar uma volta aqui, vamos evangelizar na Sé, mais ou menos assim. E ele vai, e aí começa, ele não para de falar mais. Mas, imagine o Paulo, quando ele se converte, um pouco antes de ficar na geladeira, e ele está saindo para fazer alguma coisa errada, diante da visão dos judeus na época, e Deus bate o papo com ele. Imagine a cara do Paulo, a cara das pessoas, quando o Paulo vai se aproximando dele. Mas foi aí, o Paulo escreveu. Quando? Lá na 3ª viagem dele. E como eu falei para vocês, o Paulo ainda não tinha ido até a cidade, mas ele já conhecia, a palavra tinha chegado lá, e ele, Paulo, peraí, né? Eu preciso colocar algumas coisas aí. Então, e ele viaja depois para Roma. A carta chega antes. As pessoas já conheciam o Paulo. Ele só escreve lá, orienta as pessoas, uma boa orientação, nós vamos ver essa orientação. E aí depois ele vai lá pessoalmente, lá no finalzinho do livro de Atos, lá no capítulo 27, ele chega lá na cidade de Roma, lá, tá bom? E a carta já estava lá, as pessoas já sabiam a opinião dele, as pessoas estavam ouvindo, é esse Paulo? É esse, então ele já era conhecido lá. E ele chega lá pessoalmente, lá em Roma, está em Atos capítulo 27, é legal você ler também. Bom, e qual é o propósito dessa carta? Quando você manda uma mensagem hoje para alguém no WhatsApp, qual é o propósito? São vários, correto? Hoje, por exemplo, é aniversário de uma professora na escola, a gente manda mensagem, parabéns pelo seu aniversário. Não é uma mensagem, é uma cartinha mesmo, mas é. Mas, nesse momento da história, 20 e poucos anos depois da morte de Cristo, o apóstolo Paulo não tem muito tempo para mandar parabéns, não. Ele queria, era doutrinar. Ele queria olhar para as igrejas assim, e ele foi o que mais escreveu. Por quê? Porque Deus deu muita sabedoria para ele. E a Bíblia fala, aquele que mais eu for dar, eu vou querer também. Quanto mais você aprende, mais Deus vai cobrar para você ensinar. E a história do Paulo vai dizer muito isso aí, ele sentindo obrigação, né? Sabemos qual é esse espinho na carne, mas ele sabia qual a obrigação, ele estava lá. E nós vamos pensar um pouco nisso. Então essa carta, ele quer consertar
Estavam no início da igreja lá em Romanos, na cidade de Roma, por isso são os romanos, os judeus, as pessoas estavam se convertendo ao cristianismo lá. E o Paulo então, ele ouvia algumas coisas, via algumas dúvidas para ele, e aí ele já escreve a carta direcionando para tirar essas dúvidas, para organizar a casa. Então, espertamente, amiguinho, quando eu leio essa carta, é para mim. Não é? Fala sério. Se a carta está sendo direcionada para uma igreja, ler e se orientar, né? Verticalmente falando com Deus, né? O contato com Deus, depois como conviver com as pessoas, essa carta é para mim também. E é por isso que, pela graça de Deus, ela foi selecionada, juntada aí com esse monte de livro, ó. Deus fala, seria interessante vocês lerem essa carta, tá? Seria interessante que alguém lesse aí e discutisse com vocês, tá bom? E nós vamos fazer isto. Bom, e aí, e ele vai servir, e ela serve também para preparar a chegada dele lá, certo? E vai explicar o relacionamento, meu amado. Porque o apóstolo Paulo, no livro de Atos, tem algumas situações interessantes que está na cabeça dele. Muito interessante. Tem até alguma discussão dele com o apóstolo Pedro, que questão de circuncisão, de judeu pode ou não pode ficar de conversinha com quem não é judeu, tal. Então tem um monte de coisa, de quem não é judeu se converte, tem que ter circuncisão, não tem. Esse livro vai abrir aí os nossos olhos, tá legal, pessoal? Então, mas o mais importante desse livro é, o Paulo, ele tenta explicar o relacionamento entre judeus e gentios, dentro de um plano global, um plano maior de redenção que Deus fez para o homem, em relação à salvação. Então o apóstolo, Paulo, ele vai explicar aí, tirar algumas neuras dos judeus, daqueles, tem que fazer, tem que dar 10 pulinhos, tem que dar 10 pulinhos, tem que ir para lá, tem que rodopiar. Então Paulo vai falar sobre isso. Então, e é isso que nós vamos estudar no livro de Romanos, tá bom? Bom, e aí eu estava estudando, e eu peguei uma parte, porque é assim, tá. Quem é o autor da carta? O apóstolo Paulo. Tá, quem é o apóstolo Paulo? Aí você vai pesquisar, tá assim, olha aqui que Deus falou para mim. Bom, o apóstolo Paulo, então, ele nasceu em Tarso, de uma cidade chamada Tarso, lá na Cilícia. Hoje é a atual Turquia. Provavelmente, no ano 5 da era cristã, porque você sabe que o nosso calendário, ele tem um erro de 4, 5 anos. É história. Certo? Então nós estamos em 2020 hoje? Sim, mas não muito. Pode ser 2022, 2020. Tem aí um intervalo de 4 anos. Até isso Deus foi cuidadoso. Você falar, vai acontecer tal dia. Você não sabe. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Bom, o que mais? Estudando a Bíblia, você vai ver que ele vai falar lá, quando ele vai dar o testemunho no livro de Atos, se defender, ele fala que ele é filho de judeu, que ele fazia parte da seita dos fariseus, da tribo de Benjamim. Então ele vai lá, ele estudava a Bíblia, ele era judeu lá, certo? E ainda adolescente, ele estudou a lei, meu amigo. Ainda a Bíblia, adolescente, ele comeu a Bíblia. Esse é o Novo Testamento. Mas, até aí, eu falei, então, daí, senhor, e daí? A sua vida antes de Cristo, ela é importante. A sua vida antes de Cristo é importante, sabia? Antes de você se converter. Não vale só o que você, agora me converti. Não se apaga o passado. Não se paga uma borracha no passado. Não é isto. Quando Deus olha para você, dentro do seu coração, e esse relacionamento é entre você e Deus, ele vai olhar para você, olha para frente, hein? Olha para frente. O seu passado, não tem mais poder diante das suas decisões. Agora você foi escolhido para ser um servo, e eu vou estar em contato direto com você. Deus está falando isso. E se você quer trabalhar para mim, na minha obra, nós temos que andar juntos. A obra é minha, você vai trabalhar para mim, então é eu que vou te dar as orientações. É como na empresa. Na empresa você vai trabalhar, fazer o que quiser. Não tem lá o regulamento? Não tem que acordar, chegar na hora certa, não tem? No Evangelho também é assim.
Você é escravo do Evangelho. O apóstolo Paulo chega a falar sobre isso, muito legal. E aí o Paulo vai se apresentar. Então, tudo que aconteceu na vida do Paulo, tudo que aconteceu na vida dele, ele estava lá, olhando com fé, defendendo a fé dele em Deus, o Deus lá de Israel, que tirou o povo do Egito, que abriu o mar vermelho, é esse Deus que o Saulo acreditava. E a Bíblia diz o seguinte, que quando lá veio um homem, né, dizendo que era filho de Deus, que era Jesus, ele se enrolou no meio da tradição dos judeus, nas ideias de que não podia haver, de Nazaré, ver alguma coisa da Galileia. Não, o rei tinha que nascer onde? No palácio, não é? Não é, Cecília, tinha que nascer, olha a lógica dos caras. Tanto que no livro de Mateus, lá no início, aonde vão lá os magos lá? Eles vão lá no palácio. Você conhece a história, você tem que entrar na história para entender a carta. Você pega uma carta, você cai de paraquedas, o que você está aqui? Eu acho que é isso, hein? Mas eu acho que é isso aqui. Você tem que conhecer o remetente e o destinatário, para você compreender melhor o que está escrito ali. E esse homem chamado Saulo, quando ele fica sabendo que Jesus morre, tem aquele homem Jesus, que causa um rebuliço, que Jesus fala, reúne os caras, reúne lá os discípulos dele no finalzinho, falei, fiquem reunidos lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque eu quero que vocês sejam minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como toda a Judéia, e Samaria, e no confins da terra. Eu vou dar poder para vocês serem as minhas testemunhas. E quando lá no evento do Pentecostes, realmente, o Espírito Santo vem, o Consolador vem e passa a habitar nas pessoas que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, coisas começam a acontecer, porque o poder de Deus está ali, e é importantíssimo isso. E o poder de Deus incomodou muita gente, tanto o reino das trevas, como o social. As pessoas que não queriam perder lá, né, a postura, o ibope, nesse sentido, nós já vimos isso em Atos. E o Paulo mordeu a isca de que existia um grupo de homens seguindo um tal de Jesus, que morreu, que disseram que ressuscitou, papapá, e você pode não acreditar. No capítulo 7 lá de Atos, lá, quando eles prendem Estevão, o Paulo estava lá. E o Estevão lá sendo julgado lá, ele abre o coração, ele faz um resumaço da Bíblia, importante lá no capítulo 7. E no finalzinho do capítulo 7, o Pedro então, o Estevão, ele é apedrejado, morre, e a Bíblia diz que as roupas dele, os trajes dele, foram jogados aos pés de quem estava ali. A lei representando a lei, o Saulo estava lá. E ele fica tão indignado com aquele grupo que estava falando de Jesus Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus estava buscando Deus. Sabe o que o Saulo faz? E aí eu quero compartilhar com vocês. No capítulo 9 do livro de Atos, é só dar o suspense. Aí no capítulo 9 do livro de Atos, começa assim. Para você entender um pouquinho do que o Paulo está escrevendo no livro de Romanos. Ele fala assim, está no livro de Atos, olha só. Enquanto isso, ou seja, enquanto a igreja estava sendo perseguida, enquanto os irmãos estavam reunidos em Jerusalém, e enquanto a palavra estava sendo, né, porque ali, imagina o seguinte, se você joga uma pedra na água, cria aquela bola e sai aquelas ondas. Ali no livro de Atos foi isso. Quando o Jesus começou a ser anunciado, pregado ali, e está no livro de Atos isso, meu amado, depois daquela festa de Pentecoste, os pessoal some, porque era uma festa ali. Então pessoas de vários países, vamos dizer assim, várias partes daquele bloquinho que existia, nós não existimos ainda, hein? Tem que entender isso. E vai embora, volta para a cidade deles e começa a contar, só para vocês entenderem. E enquanto isso, olha só, depois da morte do Estevão, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E como é que você vai ler uma carta agora, escrita por um cara
que ameaçava os discípulos de Deus. E ele faz o que então, Paulo? Ele conhecia a Escritura, olha que loucura, ele conhecia a Escritura e começou a matar as pessoas, e pensando que estava fazendo as coisas de Deus, o Saulo. E ele vai até o sumo sacerdote, que também, né, não tinha se convertido, estava lá. E ele fala assim para o cara: ei, me dá a carta aí, o sumo sacerdote, eu vou até a cidade de Damasco. Fazer o que, Paulo? Eu quero assim uma procuração, certo? Para invadir as casas, e quem estiver falando de Jesus, eu vou torcer o pescoço. Não pode, está falando contra Deus, está lá. Versículo 2, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, casas onde se reuniam para falar de Deus, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, aqueles que estavam falando de Jesus, dos caminhos, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Você acredita, né? O cara foi lá para prender as pessoas falando de Jesus. Estava lá. Nós estamos falando do autor da carta. O pessoal não entende isso. Para você entender ali o que o cara está escrevendo, para o pessoal entender ali, para você entender, você tem que ler lá. E você tem que acreditar em tudo que a gente fala aqui também não, hein? O próprio Paulo, quando ele foi nas cidades pregar, tinha um grupinho lá chamado, na cidade de Bereia, que o Paulo falava: peraí, Paulo, deixa eu ver se é isso mesmo. São chamados bereanos. Mas é fantástico. E ele vai lá. Ele está indo aonde? Ele está indo para Damasco. E aí acontece alguma coisa na vida deles, em sua vida, aproximava de Damasco. Tá aí, ó. Olha que lindo. Quando ele achava que estava indo no caminho certo, servir a Deus, fazendo as coisas corretas, porque estava escrito tudo lá. Quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, meio-dia. E ele caiu por terra. E ouviu uma voz: Saulo, por que você está me perseguindo, cara? Mas ele já cai do cavalo, do camelo, ninguém sabe. Ele já cai ali, cego. E ele pergunta: és tu, Senhor? Como se fosse a voz de Deus. Ele pergunta, porque olha só, no coração dele ele estava indo servir a Deus, o Senhor Javé. Aí a voz fala assim, olha que lindo: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele não estava seguindo Jesus, ele estava perseguindo Jesus. E aí eu parei: você está seguindo Jesus ou você está perseguindo Jesus, hein? Vou usar essa. Há uma diferença de seguir e perseguir. O seguir é quando fala: Senhor, o que você quer que eu faça? Você pergunta primeiro, né? Ele fala o seguinte: senta um pouquinho aí, pula um pouquinho, corre, vai para a direita, vai para a esquerda. Vamos perseguir. Por que você quer que eu faça isso? Por que você quer que eu faça aquilo? Por que você está fazendo isso? Por que Deus permitiu isso? Por que você está... Por quê? Você está perseguindo. Você não está, Senhor... É igual quando Deus fala para Ezequiel: vem cá, está vendo esse monte de osso seco aí? Ezequiel 87, nós estudamos. Esses ossos aqui, eles são capazes de voltar a ter vida? Aí Ezequiel: Senhor, tu sabes. Se eu quiser, eu vou nessa aí. Aí Deus conhecia o coração. Então profetiza para eles se juntarem. Vamos embora, ossos secos, vamos embora. Aí, entendeu? Ele estava seguindo Deus. Fé. E Jesus fala assim para ele: levante-se e entra na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. E nós temos muita dificuldade de obedecer a Deus, sabe? Nós temos muita dificuldade de entender isso. Levanta, fica um pouquinho aí, que alguém vai dizer o que você tem que fazer. E aí, esse alguém vem através de uma palavra, vem através de um louvor, vem através de alguém que a história conta que até uma jumenta falou com o vidente lá.
A gente quer não. A gente quer... Quem tem que falar com a gente? Tem que vir um anjo iluminado, ou tem que vir um pastor. Não. Não. Alguém vai falar com você. E aí, esse é o Paulo que nós estamos lendo a carta dele. E aí começa uma nova vida para ele. Não interessa quem ele foi. Porque a Bíblia diz lá no versículo 7 que os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Não interessa quem você foi. Você não vai esquecer o que você aprendeu na escola ou deixou de aprender. Se você não usou, você acaba esquecendo mesmo. Mas para você trabalhar na obra de Deus, é necessário que você caia por terra todos os seus conhecimentos, tudo que você aprendeu, que você leu. Se você não tiver Jesus Cristo como referência da palavra de Deus escrita, em carne e osso, agindo como exemplo, não adianta. Então nós precisamos ter, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo em Coríntios, e nós vamos estudar. Então é esse apóstolo Paulo que você está lendo a carta. Mas imagine, ele sair atrás das pessoas para matar e se converte ali. E aí a história diz aí que o Ananias vai lá, ora por ele. O Ananias, Senhor, vai ou não vai? Vai lá, porque agora o apóstolo Paulo é nosso. Eu escolhi. E agora ele vai trabalhar para nós. Sério? Belo reforço. E assim que acontece. É esse Paulo que escreveu essa carta, meu amado. Ele se converteu. E ele escreve essa carta aproximadamente 20 anos depois da conversão dele. Romanos. Então, ele tem autoridade para escrever a carta. Ele viu muita coisa, um ótimo relacionamento com Deus. Ele viu muito, falou muito. Ele tem uma experiência e ele vai tocar na ferida de muitas coisas que estavam acontecendo naquela igreja. E se estiver acontecendo na sua igreja, ou em você, que é a igreja, você já tem que ficar esperto. E essa carta é para mim, é para você. Eu quero que você entenda que em relação à cidade de Roma, lá, os romanos, para a igreja lá de Roma, nenhum apóstolo conhecia a igreja em Roma, ninguém tinha ido até lá. Então como é que nasceu a igreja? Provavelmente lá no episódio do Pentecostes, que eu falei para vocês, Atos 2. Em Atos 2 tinha uma festa lá, vinha muita gente lá, conhecia a festa e voltava. E saiu de lá, chegou o evangelho até lá. É como aqui, tudo bem, nós, aqui é a Igreja Batista do Bom Retiro, teoricamente, nós estamos aqui ensinando, teoricamente, os membros da nossa igreja. Mas quando você coloca em rede, internet, qualquer um do mundo inteiro pode acessar a qualquer momento. E que essa palavra não volte vazia. É assim que funciona. Então, já esse exemplo, lá 2000 anos atrás, as pessoas iam até lá e voltavam com a palavra. Então, aqui, a palavra está indo para onde quiser ir. Bom, e eu quero dizer uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo, ele vai, entre outras coisas, vamos começar a ler essa carta, já vamos acabar aqui só na introdução, né? Ele vai, assim, ele vai falar assim, nós somos justificados pela fé. Tudo que você faz, tem que dizer, é justificado pela nossa fé. Você faz pela fé em Cristo. E não, você não pode querer nada em troca. É claro que como seres humanos, você quer gratidão, você quer um abraço, você quer então, assim, mas é fé. É fé. E recebemos de Deus uma nova vida. Por quê? Pela fé. A fé, você creu que Jesus é. E você tem um relacionamento abundante. A ideia é essa, se você crê em Jesus Cristo, que Ele é Filho de Deus, o Espírito Santo vai te conduzindo à presença diária com Deus, e esse relacionamento não tem preço, sem restrições por esse Espírito Santo. É que nós temos que fazer um monte de coisa durante o dia, e quando sobra tempo a gente pensa em Deus, muitas vezes. Não é. É pensar em Deus todos os momentos, fazendo as coisas. Bom, vamos lá então. Pega a sua Bíblia, o livro de Romanos, deu tempo já, né? Romanos capítulo 1, Paulo começa assim, já vamos aprender, hein? Não tem um script aqui, olha só o que está escrito. Ele começa assim, Paulo, ele não é mais o Saulo, aquele que perseguia. Agora ele é Saulo, e ele completa assim, Saulo, servo de Cristo Jesus,
chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Quem é você? Oh, eu sou o Cícero. Cícero o quê? Não, servo de Deus. Eu fui chamado para ser, eu servo. O Paulo, amigo, Jesus foi lá pessoalmente chamá-lo. Mas lá em Atos, quem substituiu Judas foi o Matias, ali é um outro momento. Um outro momento, porque assim, os 12 ficaram ali em Jerusalém, ali, com medo de sair dali para pregar o evangelho. Deus chama alguém, vem cá, Paulo. Você é poliglota, né? Você aprendeu bastante na escola, né? Vem aqui, é você que eu preciso. É assim, meu amigo. Então ali, em relação à obra, não interessa a profissão que você tem, não interessa se você é advogado, médico, interessa a profissão que você tem. O interessa é que você é servo de Deus. Deus vai usar o que Ele permitiu que você tivesse até a chegada dEle para servi-lo. Mas eu só vou servir se eu for apóstolo. Aí não, né, mano? Mas eu quero ser apóstolo. Tudo bem, mas antes do apóstolo, presta atenção, ele é servo. Paulo, servo de Cristo, comissionado para ser, olha só, um evangelista, para ser um missionário, porque o apóstolo significa isso. Vem cá, tem uma missão especial para você. É isso, missionário. E você vai ser separado agora, Paulo, você não vai fazer mais nada da sua vida, tá? Entre aspas, você vai anunciar o evangelho agora. É você. É você, Paulo. Tá bom, mas então a mensagem de hoje é para você assim, né? Você vai deixar tudo e vai ser um missionário. Se Deus falar seu coração. Mas e o seu emprego, sua escola? O Paulo já está ali, viu? O Paulo já aprendeu muita coisa. Ele está ali. E o Paulo chegou longe, meu amado. E assim, olha só, presta atenção. Isso é importante, Jesus Cristo, vamos falar do nome de Jesus já. Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O evangelho, tá? O evangelho de Deus. Agora, o evangelho, que evangelho? O qual foi primeiro por ele, de antemão, por meio dos seus profetas, anunciado nas Escrituras. Então os profetas já estavam falando do que viria que Jesus viria. Fantástico. Acerca de seu filho. Os profetas falaram de seu filho, que como homem, era descendente de Davi. Então Paulo já anuncia lá para a cidade, seguinte, quem está escrevendo aqui? Sou servo de Deus, eu fui chamado para ser ministro, para ser missionário. A minha função agora é pregar o evangelho, para onde Deus me mandar, apontar o nariz. Lá em Atos ele faz 3 viagens, depois vai para Roma, está lá, vai e volta, vai anunciando o evangelho e vai corrigindo a igreja. Para falar de quê? Para falar de Jesus Cristo e tirar as dúvidas das pessoas. Onde Jesus estava nos profetas, e ele ia ensinando. Bom, presta atenção agora. E que mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Sabe quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa semana, eu recebi uma mensagem de uma irmã nossa, de um vídeo. Eu não sei quem é o homem, eu já vi, está lá no YouTube, falando sobre o significado do nome de Jesus. E aí, como o Paulo está falando disso, falou de Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador. E ele fala no versículo 4, que mediante o Espírito de santidade, ele foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero que você entenda que nós temos 1500 anos. Quando isso foi escrito, lembre-se, está há 2000 anos praticamente. Foi o ano 50 depois de Cristo. Nós estamos em 2020. Nós nem existimos aqui nós nem fomos descobertos, vamos pensar assim, essa parte do mundo. Então não existia o português. E quando aquelas palavras foram escritas, os livros lá em hebraicos,
Lá, os hebreus, eles estavam escrevendo a história deles. E quando Cristo, então, ele vem, ô judeus, diz o seguinte, olha, ó, eu quero dizer o seguinte para vocês, se vocês entenderam um pouco errado, entre aspas, hein? Eu gostaria muito que vocês fossem um povo exemplo, para que as pessoas olhassem para vocês e olhassem assim, olha, que Deus vocês servem? O Deus Javé, que é Jeová, Deus Jeová. E no Antigo Testamento, alguns personagens, como Josué, o nome Josué, como é que ficaria Josué aqui no José? Não, José, pai de Jesus. Então, esses nomes, principalmente o nome de Jesus, é o nome Yeshua. Ele deriva de uma raiz hebraica formada por 4 letrinhas, e está aí os nomes hebraicos aí, que significa, se você for lá, significa salvar, sendo muito parecido com a palavra hebraica salvação, e é considerado também uma forma reduzida, pós-exílio babilônico, né? Nós estudamos, do nome Josué, que em hebraico significa Yeshua. Então, se você for pegar na Bíblia, lá em hebraico, for estudar em hebraico, você não vai encontrar Jesus, Cristo. Cristo é o Messias, o enviado de Deus, a missão dele. Você vai encontrar o Yeshua. Yeshua. Assim como você fala amor. Você ama alguém? Você ama alguém? Então, aí quando você vai ler o amo, eu falei para vocês lá em João 21, quando o Jesus, o pessoal está pescando lá, e Jesus, vem cá Pedrão, vamos bater um papo aqui, vou pular a parte, o pessoal está comendo peixinho na brasa lá, vem cá Pedrão, Jesus se afasta com Pedro, falou, Pedro, agapas-me. Ô Pedro, você me ama? Você gosta de mim? Porque para nós está amo. Pode ir, está amo, amo, amo. Mas no original está, Pedro, agapas-me. Aí Pedro, Senhor, eu filéu-te. Como assim agapas? Pedro, você me ama como eu sou? Você me ama a ponto de entregar a sua vida por mim? É o amor ágape, é o amor incondicional. É o amor que ama o outro como ele é. Aí você não vê na sua Bíblia, está assim, o Pedro responde, Senhor, eu filéu-te, é o amor filos, dependendo do sentimento que você está naquele momento, você usa a palavra hebraica. Senhor, eu filéu-te, eu só gosto de você. Quando você mexe na ferida, você viu, eu fui lá, cortei a orelha do mal, fiz tudo errado, eu neguei. Aí ele fala, apacenta os meus cordeiros. Anda outra vez, Pedro, agapas-me. Aí o Pedro, Senhor, filéu-te, eu gosto. Aí na terceira vez, a gente não tem aqui a emoção das perguntas, mas Pedro fala, Pedro, filéus-me, quer dizer, você só gosta de mim? Aí o Pedro, Senhor, eu sou esse lixo aí mesmo, está lá, João 21. Só para você entender, então, quando você vai mexer lá na raiz das palavras, você não vai encontrar Jesus, é a tradução, representando o nome, o significado do Yeshua na sua vida. Então ele é quem? Ele é o Jesus, a tradução do nome Jesus. Parece porco. Porco é você que está falando que Jesus lembra isto. Olha para o Filho de Deus. Pra você entender melhor, quando minha esposa estava grávida, nós vamos escolher um nome para ele. Aí a gente vai lá, é muito legal, porque a primeira coisa que vem é assim, a sua esposa fala, estou grávida, já sabe o nome? Aí as mulheres vão lá, falando sério, elas vão lá mexer, aí pescando na internet, 3.000 nomes, e aí muitas fazem isso, e aí fala assim, nós queremos que o nosso filho seja um homem honroso, bondoso, generoso. Aí nós encontramos lá o significado, vamos encontrar Arthur, vai buscar lá, está lá Arthur, nesse sentido. Então, meu amado, Jesus é a tradução da palavra grega, salvação, porque só Ele pode salvar a minha e a sua vida, e é Cristo, porque Ele é o Messias, que Deus prometeu nas Escrituras, mas nessa época, era o nome e o sobrenome, Paulo de Tarso, Jesus de Nazaré, onde ele nasce. Então, para com isso, de ficar ensinando bobeira. Jesus é o Filho de
Deus, meu amado. O Cristo, Jesus, a missão dele é salvar. O Cristo prometido, o Messias. Jesus de Nazaré é o nome correto dele. Amém? E aí o Paulo está defendendo isto. E aí, olha só, no versículo 5, Paulo vai falar sobre isso. Por meio dele e por causa do seu nome. Por isso que eu falei isso. Por quê? Porque o nome de Jesus tem que lembrar salvação. Toda vez que você fala Jesus, tem que falar assim, minha salvação. Eu preciso me apegar a Jesus. O nome dele lhe lembra salvação. Lembra, o nome de Jesus lembra a salvação, a raiz da palavra. Por meio dele, por causa do seu nome, por causa dele, do nome dele, da salvação, que lembra, nós recebemos graça e apostolado. Para quê, meu amado? Missão, a graça e a missão, para chamar dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. Olha que lindo, traduzindo, eu vou pegar esse versículo. Por meio dele, de quem? De Jesus. E por causa do nome dele, por quê? Que é salvação. Por meio dele vem a salvação, e o nome dele vai lembrar isso, Jesus, Salvador. Por causa dele e por meio dele, ele fala, Senhor, olha, ele fala assim, ei, creio em Deus, em João, ele fala, creio em Deus, mas creio também em mim, ele fala. Na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu teria falado para vocês. E eu vou preparar lugar, ele fala. João, vem lá, João 14, ele fala assim, e se eu vou preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês, porque onde eu estiver, eu gostaria que vocês estivessem também. Ele fala isso. Então, por meio dele, ele fala, e sem mim, nada podeis fazer. Ele fala assim, ó, e ninguém pode vir ao Pai, a não ser por mim, porque o Tomé pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, e nem conhecemos o caminho. E ele fala, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí o apóstolo Paulo está falando isso depois de 20 anos, pregando o evangelho, e falei, por meio dele, meu amado, e por causa do nome dele, nós recebemos graça, e apostolado é missão. Nós recebemos a graça de Deus e a incumbência, a missão, o poder para chamar dentre todas as nações a sua missão. Um povo para quê? Para a obediência que vem pela fé. E nós temos que obedecer a Deus. E ele fala assim, lembre-se, o Paulo está escrevendo para os romanos, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. É uma afirmação. E você que está lendo isso aí, na sua Bíblia, versículo 6, é uma afirmação. Ei, você também está entre os chamados que pertencem, para pertencerem a Jesus Cristo, a Jesus, o Messias. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus, e chamados para serem santos. Troque, quando você estiver lendo isso, troque a todos que estão em São Paulo, onde você estiver, porque essa carta está sendo escrita para uma igreja, que está se organizando para adorar Jesus, o Salvador. E o apóstolo Paulo está escrevendo isso, para que as coisas sejam corretas. E é importante você ler essa carta, porque eu falei para vocês, a carta do Evangelho, a carta de Romanos, ele é considerada a carta, a carta com letra maiúscula, porque o Paulo vai falar tudo, sem vergonha. Está errado, faz isso, ó, vai para o inferno, hein? Tem grande chance. Quer dizer assim, nesse sentido, ele não tem medo, ele fala, pessoal, vou falar para aqui, por quê? Porque eu estou falando entre cristãos. E se você entendeu, se você colocou o coração no altar do Senhor, quando o Paulo estiver falando, você fala, eu não posso fazer isso aqui, mas não. Ixi, ó, quando alguém me perguntar, eu vou ter que falar isso. Não, torcendo para que no poder do Espírito Santo de Deus, as pessoas entendam isto, que só dá para entender a palavra de Deus aquele que quer servir a Deus. Se você for trabalhar numa empresa, tem o regulamento lá, está o regulamento, ó, você tem que entrar aqui às 8, tem que fazer, se você não chegar a entrar às 8, se você não fizer o que está mandando lá, você vai ser demitido.
E se você quer entrar para o Evangelho, né? Se você quer ser chamado, ó, eu creio em Jesus Cristo, nós precisamos aprender com esses homens, com esses aí também. E ele fala assim, ó, a todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É para você, é para mim. E uma coisa que a gente fala errado, antes a gente começa a falar, a gente fala, ó, antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa, é errado, né? O Paulo já conserta aí, ó. Ele está no início da carta, fala assim, ó, antes de tudo, porque ele vai abrir, ó, ele fala assim, ó, antes de tudo, nós falamos errado. Olha, quer aprender a falar português direitinho? Lê a Bíblia, com calma, hein? Porque ele fala assim, ele começa assim, ó, antes de tudo, porque ele vai começar a falar, sou grato a meu Deus. Você recebe uma graça de Deus, vai lá, ó, dá o seu testemunho aí. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, meu Pai. Quero agradecer a Deus. Ó, antes de tudo, antes de qualquer coisa, o Paulo fala, eu sou grato a Deus. Ele está falando ali 20 anos depois da conversão. Ele escreveu essa carta lá no ano 55, Romanos. Ele fala, antes de tudo, eu olho assim para trás, antes de contar para vocês tudo que eu gostaria de falar, procure entender, ó, antes de contar para você tudo, eu sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo que me encontrou lá em Atos 9, eu estava indo para prender os filhos obedientes, os cristãos, eu estava indo para prender, Jesus vem cá, ô, você está me perseguindo, fala, eu conheço seu coração, você leu, mas você entendeu errado, deixa eu te ajudar. Aí ele vem, nem Atos, ele vem, e eu falei para vocês, ele quer sair pregando que nem louco. Aí Jesus, ele quase morre. Aí os caras, vem cá, ô Saulo, vai para essa cidade. Ele fica lá um bom tempo lá, falando com Deus. Ele fala que vai para o terceiro céu na carta dele, ele vai falar. Mas aqui ele fala assim, ei, antes de tudo, tá? Então já aprende a falar, tá? Quando você for conversar com alguém na escola, antes de mais nada, quer dizer, então parou. Então ele fala, antes de tudo, eu agradeço a Deus mediante a Jesus Cristo, por todos vocês. Ele está agradecendo por eles, para as pessoas que ele nem conhece. O Evangelho chegou lá, surgiram algumas dúvidas para ele, estava acontecendo alguma coisa ali, as pessoas estavam ali negociando a palavra de Deus, porque tinha muito amigo entrando para a igreja, e aí tinha que negociar. Aí o Paulo, não, é a fé, calma, aí o Paulo vai, essa carta é linda. E ele fala assim, ó, eu agradeço a Deus por muito de vocês, porque vocês estão preocupados em querer aprender o correto, ele fala. Porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Os irmãos da igreja lá de Roma, né, a congregação de Roma lá, estava procurando saber qual o procedimento correto quando acontecesse isso, e o Paulo, e aquilo chegou, e o Paulo, olha, eu dou graças a Deus, porque a fé de vocês está sendo chegada, anunciada a fé que vocês têm. É como se as pessoas estivessem olhando para você onde você estiver, você representa a igreja, ele fala, meu, que lindo, meu, a fé que vocês têm lá, vocês estão aprendendo certinho, hein, como é que serve Jesus, hein? E aí vem aqui na igreja, não tem escola bíblica? Tem? Quer dizer, então assim, você tem que dar graças a Deus que existe a Bíblia e que existem meios de você aprender a Bíblia. Você tem que tomar muito cuidado com quem está ensinando, porque o apóstolo Paulo vai falar, ei, eu errei muito aí, mas eu vou falar a verdade para vocês. O próprio Jesus fala, ei, para os discípulos, está vendo aqueles fariseus ali? Meu, faça tudo o que eles estão falando, só não faz o que eles estão fazendo. Então essa carta vai nos lembrar assim, olha só, a fé anunciada que vocês têm. Você tem fé? O Paulo vai mexer na ferida, e ele fala assim, ó, Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. Aí já pega muita gente.
porque você vai querer orar lá no morrendo de sono. E olha lá, Senhor, obrigado pelo dia. Né? Você vai, talvez. Não precisa orar quando for dormir, não, meu amado. Nós temos que nos acostumar assim. Mas não sobra hora durante o dia. Eu estou aqui trabalhando, estou de manhã no trabalho, de manhã eu vou para a noite para a escola. Você não está entendendo, você tem que servir a Deus na escola, procurando ser o melhor estudante, ou o melhor professor, ou o melhor do que for lá na sua mão. O Paulo vai falar, faça bem feito tudo que estiver na sua mão. Você está sendo lembrado, nossa, meu, você é legal. Errou, mas errou tentando fazer o certo. Então alguém vai, faz assim, faz aqui, tá bom? Não vai fazer nada errado que você quer. Não tem problema. E aí durante o dia, pensa no irmão, no testemunho, olha, Senhor, visita tal irmão. Assim, rápido. Falando sério, procura durante o dia andar com os pés no chão, na simplicidade. Seja simples como as pombas e prudente como a serpente, nesse sentido. Pezinho no chão, olhando tudo, né? E, Senhor, colocando em oração. Não precisa falar assim, não, para um pouquinho, pessoal, agora eu vou orar por vocês, tá? Na empresa. Não. Senhor, em nome de Jesus, abençoa tal pessoa. A pessoa te caluniou, Senhor, Tu és a verdade. Proteja essa pessoa, não queira o mal, ore por ela, ore pelos teus inimigos, pelos que vos caluniam. E aí, o Paulo fala isso, olha, já está me ensinando, eu tenho que orar mais por você. Nós temos que orar mais. O Paulo está falando, o Paulo nem conhece esse pessoal, e nós que nos conhecemos. E aí no versículo 10 ele fala assim, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho, para que eu possa visitá-los. E isso vai acontecer lá no final do livro de Atos. O Paulo vai lá visitar Roma. Vai lá. Pessoal, nós temos muito que aprender com essa carta. Hoje, nós fizemos uma introdução, falamos sobre o apóstolo Paulo e chegamos até o versículo 10. Na próxima semana, nós vamos terminar esse capítulo sem estresse, sem correria. Por quê? Porque é a carta das cartas e nós temos que aprender muito com ela. Vamos ler e praticar. Vocês vão aprender o que é fé, o que é, o que não é, o que tem que fazer para demonstrar fé. E aí, o que acontece, o que não acontece, se você fizer isso, ou se você não fizer aquilo. O apóstolo Paulo vai tirar todas as suas dúvidas. Então nós vamos estudar Romanos e eu convido você a estar conosco na próxima semana aqui, tá bom? Um beijo para vocês, fique com Deus, obrigado a todos.